Gente, eu tô fazendo uma mentoria agora que fala sobre comunicação assertiva e empoderamento feminino, para a gente aprender a se posicionar na vida, né? Não é só na área profissional ou na área pessoal, mas no contexto todo. E eu assisti na mentoria agora à tarde, eu lembro que não sei se foi 1 ano, 2 anos atrás, eu tinha gravado um vídeo falando sobre o poder do não. E então eu entendi que esse meu processo de posicionamento, de assertividade, de coisas de saber me colocar, né, e saber me fazer respeitada já vem sendo trabalhado há algum tempo, não a partir de hoje, não do agora. E só que agora parece que abriu uma chave, assim, uma portinha na minha cabeça que eu falei, não, realmente essas coisas têm que ser muito treinadas, né? Porque a gente não vira essa chave da noite pro dia. A gente vem trabalhando constantemente, todos os dias a gente trabalha um pouquinho o poder do não, o poder de saber se posicionar. E eu, assim, essa questão do não, eu já tenho feito desde do ano passado. No Brasil, eu tenho um grupo de amigas, que são amigas mesmo, muito próximas, assim. E aí elas até disseram, assim, teve um momento que elas disseram pra mim que eu tinha mudado. E realmente eu fui mudando, só que a mudança veio gradativamente. De quando eu não estava disposta, ou eu não estava disponível, e eu falava, não, não posso, não, hoje não dá. Só que antes de começar a trabalhar isso em mim, eu lembro que eu sempre estava disposta e disponível para todo mundo, assim. As pessoas me procuravam, era assim, Lu, vamos tal, vamos, não sei o quê. Vamos sair, vamos fazer tal coisa, vamos passar isso. Eu sempre estava com as portas abertas, sempre dispostas. Eu entendi que muitas vezes eu não estava afim de me comunicar, ou eu não estava querendo receber ninguém. Eu acabava fazendo isso, passando por cima das coisas que eu achava certo para me poder agradar os outros, não só no contexto dos amigos, mas em todos os contextos. De ir em determinados lugares que eu não queria ir, para que as pessoas não ficassem chateadas comigo. Então eu acabava me chateando, me colocando em situações desagradáveis para não desagradar ninguém. Olha que situação. Ao ponto assim de chegar a fazer anos de terapia por me colocar em situações extremamente tóxicas, em ambientes desagradáveis para não desagradar. Era horrível, porque isso adoece, né? E foi me adoecendo, aconteceu comigo também. Então, agora com a mentoria, eu tô vendo coisas lá que eu falei, cara, não foi assim. Foi todo um processo que foi trabalhado em mim para que eu pudesse externar esse novo sentimento, essa nova pessoa que eu tô me tornando. E na mentoria, ela fala muito sobre isso, né? Sobre a nossa postura. Então, eu sempre tive uma postura muito inclinada para frente. Eu falava com as pessoas e não olhava nos olhos das pessoas. E isso era taxado, ou era como uma pessoa, olha a maldade do outro, né? Ninguém via isso como uma pessoa extremamente segura e às vezes muito tímida. Não, muito pelo contrário, as pessoas viam como sendo uma pessoa falsa. Fui taxada de ser falsa por não conseguir olhar nos olhos das pessoas e, gente, não era nada a ver. Hoje, assim, passando com essa mentoria, com essa psiquiatra, que é uma médica, uma neurocientista maravilhosa, hoje eu entendo que poxa vida, e assim as pessoas estereotipavam como, é uma pessoa falsa, não olha nos olhos porque é falso. E até a gente mesmo, quantas vezes a gente já não julgou a pessoa, nossa, tem fulano que nem olha nos seus olhos, olha como é falso. E na verdade a pessoa não é falsa, cara, e a pessoa é extremamente insegura. E eu entendi isso, que hoje, assim, olhar nos olhos, alguma das dicas da mentoria, vou até falar pra vocês, é que olhe nos olhos, mas sem ser aquele olhar sem ser agressivo. Tipo, aquele olhar com muita seriedade, sem ser agressivo. Outra coisa que eu fazia também, que até eu tô moldando agora, constantemente, diariamente, eu vou mudando, é ser extremamente simpática, rir, assim, ser sorridente o tempo todo, também não é uma coisa muito legal, porque às vezes esse jeito muito sorridente demonstra que a gente é meio volúvel, ainda mais morando em outro país, que é um país mais conservador, então eu tô entendendo que eu tenho que ser simpática, porém não muito aquele sorriso o tempo todo, sem necessidade. Então vai ter momentos que eu não preciso estar o tempo todo com aquele sorrisão de orelha a orelha para tentar ser simpática com as pessoas. Porque o meu jeito tímido de ser transparece que. Aí, para mim, não demonstrar essa insegurança, essa timidez, eu acabo sorrindo. E o bacana do curso é o impor limites, gente. E isso foi uma das coisas principais que me fez, assim, ver e rever essa mentoria.
sobre a questão do limite, assim, da gente não adoecer para tentar poupar o outro, sabe? Porque a gente passa por diversas situações que a gente, cara, se coloca em coisas assim, em momentos desagradáveis, porque a gente não tem coragem de falar que não gostaria de ir, ou não, eu não concordo com o que você tá falando, respeito a sua opinião, mas eu penso um pouco diferente. Até isso ela ensina a gente a fazer, porque às vezes a gente parece aqueles bonequinhos de carro que só vai balançando a cabeça e concordando com coisas que a gente não concorda. Então, esse trabalho da assertividade, da comunicação assertiva, da gente aprender a se posicionar, a falar. Até eu sempre falo para vocês, dou sempre dicas de livros, da gente ser uma pessoa instruída, uma pessoa segura das nossas opiniões, ter certeza daquilo que a gente está falando, abordar o assunto com muita propriedade, muita segurança. E isso a gente adquire através de informação, de leitura e muito estudo. A nossa postura também tem que ser uma postura. Ela fala sobre isso e eu já falei em outros vídeos aqui. Até eu bato nessa tecla, tem que estar, você tem que estar apresentável. Eu lembro que ontem eu tava conversando com meu marido, contando uma história super triste, assim, e eu tava, gente, eu vou mostrar pra vocês, eu tava com esse modelador nasal aqui. E aí, à noite eu uso ele, pra dormir eu uso modelador nasal, por causa do, né? E aí, eu tava conversando com ele, aí ele olhou pra minha cara, ele riu, assim, eu tava contando uma história muito triste, ele riu. Aí eu falei, cara, eu tô te contando história triste, tô quase chorando. Ele, Lu, é que você com esse negócio no nariz não me passa seriedade. Aí eu sei que os dois demos muita risada. Então, assim, se a gente quer passar seriedade, uma postura mais, né, uma coisa mais séria, né, mais formal, não venha conversar com a pessoa com modelador nasal, que não vai dar certo, né? Então, assim, a postura também tem que ser uma postura mais formal. E isso, gente, eu tô trabalhando muito, assim, eu tô amando trabalhar essa questão da postura, do gestual. Ela fala também da questão da gente, braços cruzados, o cabelo sempre escondendo parte do rosto, que é um sinal de timidez. As mãos também tem as mãos visíveis e não escondidas, né? As mãos escondidas é um sinal também de acanhamento, de timidez, não é uma postura firme. E o legal é que em todo o contexto, assim, da mentoria, ela vai dando várias dicas. Então, assim, aos poucos eu vou entregando dicas também para vocês, ensinando também a se posicionar, porque eu falo que esse é um canal só para mim, é um canal pra gente. Então, assim, o que eu for aprendendo, eu vou passando aqui, que é pra gente ir crescendo juntas, sabe? E se isso faz alguma diferença para você, se de alguma forma você vai começar a se olhar e perceber questões que podem ser ajustadas em você, comenta no vídeo, fala, olha, Lu, eu percebo que tal coisa eu uso e agora eu vou mudar, né? Então, ter aquele olhar firme, porém não agressivo. Os cabelos também não tampando o rosto, ter aquela aparência limpa, sabe, assim. A apresentação pessoal também, que tá relacionado à roupa, né? E uma fala firme e constante, não aquela fala cortada, aquela fala tímida pra dentro, sim aquela fala pra fora, né? De que eu sei do que eu tô falando e eu domino esse assunto. Então a gente vai trabalhando junto a transformação. E se um dia eu voltar pro Brasil, aí a gente vai se encontrar e talvez você até me diga como foi essa transformação em você, se tem feito algum efeito. E aí a gente continua se falando e eu sempre vou dando as dicas por aqui, tá bom? O vídeo de hoje foi sobre esse assunto, sobre a gente se polir, se cuidar e se amar cada vez mais. Até o próximo vídeo.